Bom dia, bom dia, bom dia. Este é o dia que o Senhor separou para nós, que o Senhor reservou para nós. Então nos alegremos nele, nos alegremos nessa semana que está iniciando, cientes que o Senhor, ele vai nos guiar, nos dirigir, o Senhor vai nos orientar para tudo aquilo que nós precisamos fazer nessa semana. Então que o nosso coração possa se abrir para a vontade do Senhor, que o nosso coração possa se abrir para a presença do Senhor, que o nosso coração possa se abrir para a voz do Senhor. Bom dia, Edna, querida, muito bom ter você aqui. Elaine, minha amiga querida, bom dia. Amandinha, bom dia. Que alegria começarmos mais uma semana. É sempre uma oportunidade, né? Cada semana, cada dia, na verdade, é uma oportunidade de vivermos algo novo no Senhor. Então, cada manhã nós respiramos e falamos obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é bom em todo tempo. Bom dia, Sol. Bom dia, Cleidinha. Bom dia, meninas. Vamos orar, vamos orar por essa semana, tá bom? Vamos colocar essa semana diante do Senhor, vamos pedir para que Ele fale conosco através deste devocional, vamos pedir também, orar por aqueles que sofrem, né? Então nós temos, a Edna entrou aqui na live, nós temos o Nordeste, que tá sofrendo com um calor, gente, com um calor absurdo, né? Então a gente fica pensando nas pessoas que estão acamadas, nas pessoas que estão, né, enfermas, nesse calor que não há o que refresque, né, nos hospitais. Então vamos orar por aqueles que estão no estado de sofrimento, passando por desafio. Vamos orar pelos nossos irmãos de Israel, da Palestina, por cada parte do mundo. Essa é uma oração que tem que fazer parte do nosso cotidiano. A gente não só lembrar das nossas necessidades, mas orar uns pelos outros, né? Porque a Sheila falou aqui, Fê, Paraná, muita chuva. Então, assim, olha só, gente, tem lugar que tá seco demais, né, como no Piauí, que não tem água, né, e às vezes tem que racionar ali o máximo, e aí tá no Paraná que tá chovendo demais. Então não vamos olhar só para as nossas necessidades, mas nesta oração vamos colocar diante do Senhor a necessidade dos nossos irmãos. Vamos pedir para que o Senhor visite, né, aqueles que estão em situação de desafio, de tristeza, de problemas. Às vezes a gente acha que o nosso problema é grande, né? Às vezes a gente olha e fala, Senhor, quantas lutas, mas aí se você olhar um pouquinho pra fora, você vai ver outros problemas ainda maiores e você fala assim, eu não tenho problema, então eu posso parar aqui e mudar o percurso da minha oração. Lembrando de Jó, né? Jó, ele estava em profundo sofrimento, ele estava naquelas lamentações, nas queixas e falando, Senhor, o que eu passo é muito difícil, ele não compreendia, mas antes do Senhor mudar a sorte de Jó, ele pediu para que Jó orasse pelos seus amigos, os mesmos que foram bem cruéis com ele, tentando discernir o que ele estava passando, né? Tem gente que não sabe quais são as nossas dificuldades e lutas, elas tentam discernir. E nessa de discernir, elas são cruéis. E foi assim que aconteceu com Jó, né? Então, o Senhor falou assim, Jó, é o seguinte, antes de eu mudar a sua sorte, ore pelos seus amigos. Então, enquanto nós estivermos numa intercessão, uma pelas outras, pelos nossos irmãos, eu creio na intervenção divina do Senhor por nós. Kátia, bom dia. Karen, querida, bom ter você aqui, bom dia, Deus seja louvado pela vida de vocês. Então, oremos, e oremos umas pelas outras, tá bom? Então, orem também pelas meninas, orem por mim, eu oro por vocês, você ora uma pelas outras, e vai ser uma grande bênção. Pai querido, nós te agradecemos, nós te damos graças, nós te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos dá logo pela manhã de orarmos. Senhor, agora eu me recordei da minha infância, em que o Senhor me despertava, em que o Senhor me levava, através da minha mãe, para uma oração matinal, onde todos os dias ali tinha um grupo de irmãs. E muitas vezes eram números como esse, Pai. Um número reduzido de irmãs que se reuniam para orar umas pelas outras, orar por aquelas que sofrem, orar pelo Senhor amado pela nação. Quantas vezes, Senhor, eu presenciei irmãs chorando, Pai, não pelos seus próprios problemas, mas pelo problema de alguém.
E hoje, Senhor, nós não estamos fisicamente no mesmo lugar, mas sabemos que o Senhor está nos conectando através do nosso espírito. E nós estamos aqui numa oração, Pai, profunda umas pelas outras. Então eu quero apresentar cada uma das minhas irmãs que estão agora comigo. Ah, Senhor, nessa live, o Senhor sabe da necessidade delas, o Senhor sabe o que elas precisam, o Senhor sabe qual é a demanda dessa semana, Pai, que elas precisam resolver. E eu quero pedir que o Senhor dê graça, dê sabedoria, dê discernimento, dê entendimento, Pai, que elas possam fazer e resolver aquilo que elas, Senhor, têm como desafio das suas vidas. Dá alegria, Senhor, tira a dor, tira a tristeza, tira a preocupação, tira os excessos. Quanto excesso, Senhor, quantas preocupações estão sobre os ombros delas. Mulheres que estão, Senhor, sobrecarregadas por preocupações com os seus filhos, com o esposo, com a família. Pai, pessoas sobrecarregadas com problemas com a família. Pessoas sobrecarregadas com problema no trabalho. Muitos problemas que elas têm carregado nem delas são, Senhor. Elas estão com fardos que nem faz parte, Senhor, das responsabilidades a qual o Senhor entregou a elas. Mas eu quero te pedir, vai removendo. Hoje, Senhor, remove os fardos. Hoje, Senhor, remove os pesos. Tira os excessos, Senhor. Oh, Pai, porque às vezes o inimigo vai nos sobrecarregando, nos cansando, nos machucando, Senhor, com os excessos. E nós vamos perdendo as forças com as batalhas e perdemos a capacidade de enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Mas nesta manhã eu intercedo por cada uma delas e te peço, dê uma nova direção. Oh, Senhor, olha os nossos irmãos em cada parte do mundo. Senhor, eu não sou incapaz de pronunciar as dificuldades que eles possam estar enfrentando. Eu sou incapaz de compreender as dores que eles estão enfrentando. Senhor, a mãe que perdeu o filho numa guerra. Há uma mãe, Senhor, que teve a sua casa invadida, Senhor amado, por terroristas. Senhor, famílias que moram em lugares, Senhor amado, onde o terror, Senhor, reside, onde a maldição sai dali, Senhor, e não tem um minuto de paz. Oh, Senhor, Tu és o Deus da paz, entra nessas casas. Senhor, muda a sorte dessas famílias, Senhor, que moram em lugar de miséria, em lugar de enfermidade, lugar de assolação. Senhor, visita esses lugares, Senhor, onde o inimigo tem tido êxito, Pai. Existem lugares onde o inimigo tem tido, Senhor amado, sucesso, onde o inimigo tem prevalecido, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é Deus de milagre. Nós cremos, Pai, que nos lugares inacessíveis, que nos lugares improváveis, que nos lugares, Senhor amado, onde aos nossos olhos é um lugar que não tem mais jeito, o Senhor pode entrar, o Senhor tem poder para acessar e mudar histórias. Essas pessoas que estão, Senhor, em enfermidade, Senhor, em hospitais, desenganadas, lutando contra diagnósticos tão agressivos, pessoas que estão, Senhor, em enchentes, que estão perdendo tudo, que está se levando tudo, Pai, a água está levando aquilo que a família passou a vida inteira construindo, Senhor, ela está perdendo. Tenha misericórdia do Nordeste, Senhor, que está sendo assolada por este calor. Oh, Deus, dá refrigério, Senhor, aquele que não tem água em casa, aquele que não tem água nem mesmo para fazer um alimento, Jesus, os idosos, Senhor, os enfermos, o órfão, a viúva, nós clamamos nesta manhã, Pai, pedimos pelo socorro do Senhor. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa visitar os que sofrem nessa manhã. Senhor, não deixa nós olharmos só para nós, só para as nossas demandas, porque às vezes elas não são tão grandes assim, Senhor. Tem outros que sofrem tanto, Pai. A gente fica tão preso às nossas orações a nós mesmos.
Nos dá o batismo do amor, Senhor, que nós possamos olhar para fora. Nos chama para este ministério da intercessão, Senhor, que é clamar por aqueles que sofrem. Muitas vezes nós não podemos ajudar com nada, Senhor. As nossas mãos estão vazias de recursos, mas os nossos joelhos, eles podem se prostrar. A nossa boca pode levantar um clamor. Então desperta em nós o ministério da intercessão. Porque, Senhor, interceder é amar, Pai. Interceder é cumprir a tua vontade. Então eu te peço, Senhor, desperta-nos para isso, Pai. Para nos levantar em oração umas pelas outras. Que elas nunca se sintam sozinhas. Levanta companheiras de oração para cada uma delas, Pai. Oh, Senhor, companheiras de oração. Que não vão ter, Senhor, tempo para falar do outro ou para se lamentar. Mas quando estiverem juntas vão orar. Levanta, Senhor, boas companhias. Dá boas amizades, porque, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou, não dá para fazer sozinha. Nós precisamos, Senhor, de amigos, nós precisamos de companhia. O Senhor mesmo enviou 2 em 2, o Senhor mesmo tinha os seus amigos. Então eu peço boas amizades, boas companhias para as tuas filhas, para que elas possam ter no dia mal, no dia da sua angústia, Senhor, pessoas para contar, para repartir, Senhor, todo sufocamento. Pessoas que não têm para quem contar os seus problemas e se sentem sufocadas, Senhor, nós sabemos que é bom repartir. A tua palavra fala sobre isso, que nós temos que repartir as nossas dificuldades, que nós temos que repartir, Senhor, as nossas necessidades como santos. Oh, Pai, mas há pessoas que não têm com quem repartir, há pessoas, Senhor, que não têm com quem contar, há pessoas, Pai, que não têm, Senhor, a quem compartilhar as suas demandas, mas eu te peço nesta manhã, Espírito de Deus, oh Pai, que o Senhor seja o amigo mais presente, que o Senhor possa, Pai, ajudar essa mulher a falar, Senhor, aliviar suas dores, os seus pesos, Senhor, a remover os seus excessos, os seus cansaços, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos por socorro. Nosso socorro, ele não vem de outro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e eu te dou graça, Pai. Obrigada, porque a nossa oração é ouvida. Obrigada, Senhor, apresento a Ti esta semana, cuida de nós e nos dá direção, Pai, para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Eu te agradeço, amém, glória a Deus. Amém? Como é bom orar, né, gente? Glória a Deus por isso. Bom dia, Dani. Quem mais entrou aqui? Olha, entrou bastante gente. Sheilinha, bom dia. Catinha, já falei. A Karen, bom dia. Keia, que bom, Keia, tava com saudade. Dani, bom dia, amiga. Márcia, Lu, bom dia. Vanessinha, Vanessa Suriane, querida. Que chegou, a Vanessa chegou nas lives pelo YouTube, né, Vanessa? Glória a Deus, que o Senhor te trouxe. Foi a própria mão do Senhor que te trouxe aqui. E Vanessa, minha amiga intercessora, falei na oração, né, que é bom a gente ter amigos que intercedem conosco. E que o Senhor, e ore por isso, ore para o Senhor colocar na sua vida. Isso é muito importante, de tempos em tempos. O Senhor, ele nunca deixa sempre as mesmas pessoas orando conosco. Mas sempre ele coloca alguém no nosso caminho para nos ajudar na jornada. Porque às vezes é tão difícil sozinho, né? Então às vezes o Senhor coloca alguém ali para segurar a nossa mão, para nos ajudar. Então, se você se sente só, pede pro Senhor te dar boas companhias para te ajudar a orar, né? A Vanessinha é uma pessoa que a gente ora junto, a Lucineide, inclusive, o Senhor colocou um propósito aí no coração da Lucineide, a gente vai caminhar junto. Então, peça ao Senhor que Ele coloque no seu caminho boas pessoas que vão te ajudar na jornada, porque sozinho às vezes é muito difícil, né? Mas vencemos porque o Senhor é por nós. Hoje nós vamos compartilhar, eu levantei sem um direcionamento do que iríamos falar hoje. E de manhã eu orando, pedindo ao Senhor, eu me lembrei de uma palavra ontem que eu estava compartilhando com a Amandinha, com a minha sobrinha,
E eu falei assim, nosso ano está acabando, né? Já estamos aí em novembro, hoje é 30 de outubro, já batendo as portas para novembro. Amanhã me lembre pra gente orar pelo nosso mês, né? Pra gente abençoar o nosso mês de novembro, em nome de Jesus. E eu falei assim, diferente dos demais meses, dos demais anos, eu me sinto bem, eu me sinto revigorada, eu não tô cansada, porque às vezes, das outras vezes, olhando pra minha história, né? Chegar no final do ano, você não aguenta mais nem ver a volta das pessoas, né? Você tá estressada com tudo, com o trabalho. Você fala, meu Deus, que cansada estou. Não vejo a hora do ano acabar, não vejo a hora desse ciclo se fechar. E é ilusório. Eu não sei se isso aconteceu só comigo ou se você também tem essa impressão. Tem ano que a gente quer que acabe logo para começar o outro, na esperança do outro ser diferente, né? E que é uma grande ilusão, porque o que eu não resolvi em 2023, eu vou carregar em 2024. Não adianta você falar, não, em janeiro vai ser diferente. Não vai ser diferente, porque se você não fez a diferença no ano presente, o vindouro, ele não vai vir com grandes mudanças e expectativas. Ele vai ser uma sequência, uma continuidade do que você tem vivido aqui. Mas eu tinha essa expectativa de que não, o próximo ano ele vai ser diferente. E porque eu já estava cansada daquele ano que eu estava vivendo, então eu tinha uma esperança, né, a esperança de que tudo seria diferente a partir de então. Só que neste ano eu disse, eu me sinto bem, pra mim tá tudo certo, ser novembro, não tô acelerada, não tô fadigada, não tô cansada. E aí a Amanda falou assim, mas muitas coisas que você quis fazer, o Senhor disse não. Muitas coisas que você não deveria fazer, você conseguiu identificar. Então toda a sua energia foi só para fazer realmente o que precisava ser feito. Então não teve sobrecarga. E eu falei, nossa, isso é muito poderoso. Quando você faz só aquilo que o Senhor pediu para você fazer, com aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos, não existe sobrecarga. Não quer dizer que seja leve, mas a palavra diz que o jugo do Senhor, o fardo que o Senhor coloca em nós, não é um fardo pesado, sabe, que você anda até curvado. Não, é leve. Você consegue, você sabe que você tá atravessando, você sabe que você tá numa travessia, você sabe que você tá num momento de batalhas, você passa por muitas adversidades, porém, aquilo ali não te sufoca. O peso, ele vai nos curvando e nós vamos tropeçando, parando, né, no caminho, diminuindo o ritmo até parar, porque você não consegue, tá muito pesado. Mas quando é algo que é de acordo às suas forças, você continua andando. E aí existem coisas que a gente olha e fala assim, Senhor, mas isso não passa, Senhor, mas eu tô orando e não rola, e o negócio não progride, o negócio não flui. O que tá acontecendo aqui, né? Existem coisas que nós, lutas, problemas, dificuldades que nós entramos, que foi lutas, dificuldades e problemas que nós pegamos com as nossas próprias mãos. Não foi dado por Deus, não foi uma luta que o Senhor falou assim, filha, você vai ter que passar por isso, porque isso vai gerar milagre, que isso é um cenário de milagre, isso é um cenário de amadurecimento. Não, existem lutas que nós, com as nossas mãozinhas, vamos lá e pegamos. E essas lutas nos cansa, e não é que cansa pouco, essas lutas cansa e cansa muito. Então, o que hoje de manhã eu orando, falando, Senhor, o que a gente compartilha nessa manhã, né? Então, o que o Senhor quer que nós venhamos entender nessa manhã é que nós precisamos tirar os excessos. Tudo que é excesso, você precisa remover da sua vida para você conseguir focar naquilo que você realmente precisa fazer ainda este ano. Tem pessoas que estão se preocupando e cuidando de coisas que não é sua. Cuidando de coisas que não é de sua responsabilidade. Mas as pessoas jogaram para você e você pegou. Muitas vezes porque não sabe falar não. Muitas vezes porque acha que tem que ajudar.
acha que faz parte, acha que Deus quer que você faça isso, mas você nunca perguntou ao Senhor, você não consultou ao Senhor se aquilo que você se propôs a fazer de fato precisa ser feito, entende? Por mais genuíno, por mais nobre que seja o convite ou a decisão que você tomou, nossa, mas não, isso aqui é nobre, isso aqui não é possível que Deus não se agrade disso, é possível que Deus não se agrade que você faça isso, porque Ele já levantou outra pessoa para fazer. Então nós temos que sempre ter esse feeling, sabe? O que eu preciso fazer e o que eu peguei e deixei de fazer, porque quando eu pego para fazer algo que não fui chamada, alguma coisa eu deixei para fazer. E aí, além de eu me cansar, eu não sou produtiva, eu não consegui gerar resultado. E aí, pra gente entender e respaldar na palavra, eu queria que você lesse comigo lá em Cantares, né? Cânticos dos Cânticos, Cantares de Salomão. E nós vamos ler no versículo 5 ao 5 e 6 só. Só pra gente entender e fixar no nosso espírito, né, e na nossa alma essa palavra, esse direcionamento de Deus. E aí o Senhor, enquanto nós estivermos lendo, o Espírito ele vai trazer a sua memória, ele vai te trazer o entendimento do que você está fazendo, qual é a carga que você pegou que não pertence a você e está te fadigando e impedindo de você cumprir aquilo que o próprio Deus te chamou para fazer. Então diz assim, ó, estou escura, mas eu sou bela. Ó mulher de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não fiquem me olhando assim, porque eu estou escura. Foi o sol que queimou a minha pele. Ó os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém, não pude cuidar. Aqui é uma poesia, né? E essa mulher, ela está dizendo assim que ela estava machucada, queimada, ela estava manchada e ela não estava se sentindo tão bela assim, ela não estava se sentindo tão plena assim, ela não estava tão completa assim, ela estava se sentindo até um pouco inferiorizada, porque tá escrito aqui, ó, não me olhe, não fica me olhando desse jeito, pelas demandas, pelos problemas, por aquilo que você tá vendo em mim, porque esses machucados, essas queimaduras, isso que você viu que não tá muito legal, significa que eu trabalhei excessivamente cuidando de algo que não me pertencia, cuidando de uma vinha que não era minha. E foi até o louvor que nós colocamos aqui quando nós começamos a live. A Tua Mesa Cura, da Tamires Garcia, né? Que ela fala assim, eu estava cuidando, né? A palavra fala isso. Eu estava cuidando de uma vinha, eu estava cuidando de um projeto, eu estava me preocupando com coisas que não me pertenciam, que não eram minhas. As minhas ficaram de lado, eu não pude cuidar. Enquanto eu cuidava da vinha de alguém, enquanto eu cuido dos problemas de alguém, enquanto eu cuido da vida de outra pessoa, e não no sentido de cuidar da vida, no sentido pejorativo de fofoca, não. Cuidar mesmo, eu tentar ajudar, eu tentar pegar este problema e colocar nos meus ombros, enquanto eu fazia isso, porque os meus irmãos aqui, a palavra conta, né, através dessa história, os meus irmãos zangaram-se comigo e me obrigaram. Existem coisas que nós se sentimos obrigados a fazer, que nós nem gostaríamos de fazer, mas parece que é imposto sobre nós. Quer ver uma coisa que parece que você se sente mal em dizer não? É quando é da família. Às vezes quando é o filho, quando é o marido, quando é da família, quando é parente, tá passando por dificuldade, tá passando por uma... E aquilo ali você se compadece e se sente na obrigação de fazer. E nem sempre você deve fazer. Por que nem sempre? Porque às vezes aquele processo a pessoa precisa passar sozinha. É simples assim, faz parte do amadurecimento dela e você não tem a ver com isso. Mas ali no excesso do amor,
no excesso do cuidado, no excesso da proteção, a gente começa a pegar problemas e fazer coisas, e não é só pegar problemas, mas é fazer coisas, se doar, sabe? E você se entregue, o outro tá de boa, e você tá lá cansada, e deixou de fazer o quê? De cuidar da sua própria vinha, da sua própria vida, dos seus próprios sonhos, porque o tempo que você teria para cuidar de você, você está se doando para Deus e o mundo. E é assim que funciona, gente. Não é nem que as pessoas são más, é que quando nós cuidamos da vinha do outro e deixamos a nossa, o outro não vai deixar dele para cuidar da nossa. Então a nossa vinha, os nossos problemas, os nossos projetos, eles vão ficar de escanteio. E ninguém vai se levantar para fazer aquilo que nós deveríamos fazer. E aí você entra numa fase de quê? De frustração. Mas eu servi todo mundo e a ninguém ninguém me serviu. Quando eu precisei, não teve um que estendeu a mão. E esse sentimento de abandono, de frustração, ele só nasce no coração daquele que fez sem a direção do Espírito, que se doou sem o Senhor ter mandado. Porque quando o Senhor me manda, porque há vezes que o Senhor fala assim: filha, eu quero que você sirva essa pessoa, eu quero que você caminhe com essa pessoa, eu quero que você ajude essa pessoa a levar a sua cruz. Você lembra de Jesus na cruz? Teve alguém que o ajudou a levar a sua cruz. Tem momentos que o Senhor coloca pessoas no nosso caminho e há momentos que nós somos essas pessoas que ajudam o outro. Você precisa ter só o discernimento de quando Deus te coloca neste caminho ou de quando você se coloca neste caminho, por culpa, por obrigação. Quer ver uma coisa também que acontece, às vezes dentro da nossa comunidade de fé? Você acha que você tem obrigação de fazer, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu já caí nesse ativismo, né? Mas precisa ser feito. Aí de segunda a segunda você tá lá, fazendo, e passou de fazer a vontade de Deus. Você entrou no ativismo, você entrou na fazeção de coisas e na verdade o Senhor não pediu para você fazer nada daquilo. Você está fazendo coisas que não deveria fazer e você não tem a reciprocidade, você não vai ter ali a ajuda porque você está sobrecarregado. Isso num relacionamento, onde só você entrega, você faz a sua parte e a parte da outra pessoa. Uma vez eu fiz um aconselhamento e eu falei assim pra pessoa: olha, você tá vendo, veio pra mim, era até líder dos jovens nessa época, né? E aí aconteceu uma situação bem complicada com um casal. E aí eu chamei os dois, porque eles me procuraram. Eles me procuraram, né, pra compartilhar. E eu disse assim: esses problemas aconteceram no namoro. A chance disso se repetir no casamento, ele é grande. E eu virei pra moça e disse... E eu falei na frente do casal. E eu virei pra moça e disse: você está disposta, né? Porque já foi sinalizado. Isso não foi um ato assim... aconteceu. Isso é ato recorrente. Isso eu falei pro moço, isso é desvio de caráter, isso tem que ser tratado diante do Senhor. Se não for tratado, se não for ter o arrependimento profundo, isso pode se repetir no casamento. E eu perguntei pra moça: você tá disposta a pagar esse preço? Você tá disposta? Já foi tantas vezes no namoro, você tá disposta a levar isso adiante? E ela disse pra mim: estou disposta. E eu falei: que coragem, né? Que coragem que essa moça tem. E aí, depois do casamento, os problemas continuaram. Na verdade, não continuaram, eles aumentaram. Porque você está sinalizando que ali tem um problema, mas você aceitou. Sabe? Você quer fazer parte daquilo. Então existe um momento de você entender quando você tá... Não, eu vou pagar esse preço com você. Não, a gente vai fazer... Tem coisas que não se paga preço junto. Tem coisas que é particular. Tem coisas que é tratamento particular. Desvio de caráter é tratamento particular. É a pessoa e Deus. Não adianta você querer interferir, que não vai mudar. E sabe o que vai acontecer? Você vai se queimar. Você vai se machucar, você vai ficar com a sua alma escurecida, com a sua alma amargurada, você vai se sentir, às vezes, inferiorizada, e você vai falar assim: as pessoas me olham como se eu não fosse produtiva, as pessoas me olham e tem dó de mim, mas não é porque eu quis chegar na situação, é porque eu estava cuidando de uma vinha que não era minha. Que o Espírito Santo, ele nos mostre aquilo que nós temos que fazer, que compete a nós,
que faz parte do papel materno, que faz parte do papel de esposa, que faz parte do papel de amiga, que faz parte do papel de família. Existem papéis que nós precisamos exercer que é bíblico e que nós não devemos nos ausentar dele. Mas os excessos, aquilo que nós não fomos chamados para fazer, que o Senhor nos dê clareza para a gente tirar da nossa rotina diária. Tem pessoas que não conseguem concluir uma tarefa para si mesmo porque o dia dela é para servir o outro. É o dia inteiro alguém pedindo algo para ela entregar. É o dia inteiro assim, servindo. E você? Né? E a sua vinha? E os seus projetos? E os seus sonhos? Vai chegar no final, você vai olhar e você vai estar totalmente frustrada, totalmente machucada, mas não é pelo preço daquilo que são os seus projetos, é o preço que você pagou, porque se sentiu obrigada a fazer aquilo que o Senhor não pediu para você fazer. Então a minha oração nessa manhã é que o Senhor nos dê discernimento. Antes de você dizer um sim para alguém, pergunte para o Senhor. Pergunte para o Senhor, Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Por mais simples que seja, sabe? Por mais simples, que você tenha o discernimento claro do que é o papel mãe, esposa, amiga, enfim, serva. Nós temos N papéis na nossa vida. No trabalho, né? Às vezes no trabalho começam a jogar coisa. E quando você vê, você tá sobrecarregada. Não dá tempo nem de almoçar, porque tá tudo com você. Porque você não conseguiu ter o discernimento daquilo que competia, que estava dentro das suas competências, das suas atividades, né? E aquilo que não estava dentro das suas competências. Não sou eu que faço isso. Eu não vou fazer isso. E o não, ele é necessário na nossa vida. No MT, nós falamos sobre o poder do não, né? Nós falamos, gente, nós precisamos desenvolver a habilidade de dizer não. Não, eu não posso. Não, eu não consigo. Não, eu não tenho tempo. Não, eu tenho um compromisso. Nós precisamos, porque se não fizermos isso, nós estaremos sempre cuidando da vinha do outro e deixando a nossa para trás. Os nossos sonhos sempre vão ficar para trás, enquanto nós estamos ajudando a realizar sonhos dos outros. Então, a generosidade é uma coisa, né? O excesso é outro. Né? Servir com amor, de acordo com aquilo que o Senhor nos chama, é uma coisa. Ser escravo das pessoas, ser empregado das pessoas é outro. É uma linha tênue, viu? É uma linha bem fininha assim. Como que eu tenho discernimento, Fê? Pedindo a direção do Espírito Santo. Senhor, me aponta. Aquilo que eu estou fazendo que está excessivo. Que o Senhor retire sobre nossos ombros os excessos. Os excessos de atividade, os excessos de compromisso, os excessos de preocupação, os excessos de tarefa, que o Senhor tire das nossas vidas por um discernimento. Porque não é o Senhor que vai vir e vai remover. Ele vai te dar o discernimento para que você com a sua boquinha diga não, não posso, não consigo, sabe? E às vezes até, gente, só para eu finalizar, às vezes a gente é tentado a dar conselhos. Às vezes a gente é tentado a se intrometer mesmo, sabe? A se intrometer mesmo na vida dos outros. Porque às vezes você tá vendo ali que a pessoa tá se afundando. E você fala assim, não, mas eu tenho a direção, eu sei o que eu posso dizer, né? Poxa, eu preciso ajudar essa pessoa. E nessa você acaba com boa vontade. A gente não cuida da vinha do outro porque a gente tem má vontade. Não é porque nós somos intrometidos, não é porque nós somos folgados. Não, é com boa vontade. Não, eu posso. Geralmente, quando você começa a cuidar da vinha de alguém, é porque você é proativo. Você se ofereceu para ajudar. E nessa de você, com a sua proatividade, com a sua vontade de ajudar, com a dor no seu coração de ver o sofrimento do outro, você estendeu a mão. E nessa que você estendeu a mão, a pessoa ela te puxou pro buraco, sabe que quer tentar salvar alguém. Você não é um habilidoso, você não é um salva-vidas, mas aí você vê alguém se afogando na praia e você vai tentar ajudar. Morre junto, né? Se você não sabe salvar alguém que está morrendo afogado, você morre junto. Então quem é o Salvador? Ele é Jesus.
né? A gente apresenta aquele que pode salvar, mas a gente nunca terá pretensão de falar, não, eu posso salvar essa pessoa, eu estou disposto a pagar o preço por essa pessoa. Não. O preço já foi pago por Jesus. Nós não precisamos sacrificar na pretensão de salvar o outro. Nós choramos juntos, nós percorremos caminhada juntos quando Deus nos direciona em amor, mas não abandonando a nossa própria vida. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração e que todos os excessos sejam removidos por você, em nome de Jesus. Amém? Um beijo, Deus abençoe e até amanhã às 7h01. Se você tem dificuldade de assistir pelo Instagram, a gente tem canal no YouTube. Todas as lives, elas são salvas também no YouTube, tá bom? Que é onde a Vanessa nos conheceu. Deus abençoe e uma ótima semana pra nós em nome de Jesus. Amo vocês.